Programador, desenvolvedor, engenheiro de software, front e back-end developer, full stack, analista de sistemas, arquiteto de sistemas, engenheiro DevOps. São tantas especializações na área de desenvolvimento de software que é natural ficar meio perdido sobre as responsabilidades de cada uma delas. O analista QA é um profissional que existe em várias áreas. Pode ser na criação de games ou num projeto de rede. No nosso contexto de softwares, ele é o responsável pela qualidade do software. Esse profissional tem sido demandado no mercado de tecnologia e as oportunidades são geralmente excelentes. Mas vamos começar então desvendando o que significa QA. É uma sigla que vem do inglês para Quality Assurance. Ou seja, o analista QA, ou QA em inglês, é responsável por garantir a qualidade do processo de desenvolvimento de software. Exato! E se a gente pensar bem, faz todo sentido ter um profissional específico para essa função. Mas calma que a gente ainda tem muita coisa para desvendar desse profissional. Seja muito bem-vindo ao Código Fonte TV. Nós costumamos publicar vídeos como esse desvendando o que as especializações da área de desenvolvimento de software fazem. Se você já é um desenvolvedor ou está entrando agora na área, esse tipo de vídeo é um norteador de carreiras. Chegou a vez de analisar as skills, as responsabilidades, o que se faz no dia a dia e principalmente como se tornar um analista QA. Então, deixe para dar o like no fim desse vídeo somente se você realmente gostar desse conteúdo, combinado? E trouxemos para esse vídeo o Cambly, uma excelente ferramenta para o aperfeiçoamento profissional, principalmente para aqueles que querem atuar em empresas no exterior. Se você ainda não testou a plataforma, a gente te dá aquele empurrãozinho. Lá é possível escolher os professores para conversar de acordo com os assuntos que são do seu interesse. Incluindo tecnologia. É a oportunidade perfeita para você se preparar para entrevistas e apresentações. What is the biggest difficulty you see in your students? Talk to over 1,600 students around the world in 46 countries. I think the universal difficulty that most people find is really more psychological than anything else, in that often they are trying to make it too complicated for themselves, and also then because most of them are adults and they, whether they're married or not, may or may not have children, they're busy and they have trouble making time, but they don't necessarily fit in everything else that you really need, to round out your English exposure. Quer mais um incentivo? Conseguimos um desconto exclusivo para você que nos acompanha. E eles voltaram com um precinho da Black Friday. Planos a partir de R$ 62 por mês, descontos de 60% em todos os planos anuais do Cambly e Cambly Kids. É só usar esse código que você está vendo ou o link que está aqui na descrição do vídeo. Mas aproveita que são poucos dias de promoção. Vamos começar com uma frase para você guardar até o fim desse vídeo. Analista QA é responsável pelas atividades que garantem a qualidade nos processos de desenvolvimento. Então, esse é o profissional que trabalha diretamente com a equipe de desenvolvimento. Portanto, um analista QA, no contexto de softwares, também precisa ter um background de desenvolvimento. Na verdade, a garantia de qualidade é um processo dentro do desenvolvimento que busca que o software seja entregue ao cliente respeitando certas premissas de qualidade. Pois é. Mas isso já não seria responsabilidade do próprio desenvolvedor? Sim. Na verdade, todos os profissionais de TI precisam ter esse compromisso com a qualidade. Mas quando estamos falando de times com muitas responsabilidades, o profissional QA se torna essencial para que o produto como um todo esteja em conformidade. E nem sempre um desenvolvedor de forma individual terá essa visão mais macro. Mas não se engane, o analista QA é alguém que lida diretamente com códigos e automatizações. Vamos então uma analogia. Imagine que você tem uma receita de família maravilhosa e quer abrir uma fábrica de bolos usando essa receita. Para fazer todos eles com o mesmo padrão, são necessários seguir determinados passos, processos e ingredientes para que a qualidade sempre seja alta e repetível. Em várias etapas da fabricação, você precisaria de um profissional para analisar, regular e atestar os ingredientes, o processo de mistura, o cozimento, até o fim da linha de produção. Quando você tem muitas pessoas responsáveis por um
um determinado pedaço do processo, acaba sendo necessário alguém que garanta que o ciclo todo esteja de acordo. Imagine agora uma empresa com times de 30, 40, 300 ou até 3.000 devs. Como você acredita que a qualidade das entregas estejam sempre padronizadas, verificadas e testadas para ir para a produção? Se você pensou em QA, então você está certo. Percebe agora o quão importante é esse profissional de QA dentro dos projetos? Nós até vemos pessoas chamando o analista de QA de analista de testes. Nós concordamos que em alguns cenários esses profissionais acabam realizando tarefas semelhantes, mas nós vemos que o QA vai um pouco além dos testes e das automatizações. É uma diferença bem sutil. Eu particularmente não chamaria um QA só de tester. Obviamente, essas definições nunca são 100% fechadas. Por isso, cada empresa pode entender essa função um pouco diferente da outra. Vamos pensar assim: se você de um lado tem um analista de testes que é responsável por elaborar e executar os casos de testes, você tem do outro o analista de qualidade que define, promove e certifica os processos de desenvolvimento de software. Nesses processos estão inclusos também os testes. Agora sim. Acho que agora, com esse preâmbulo, todos podemos entrar mais a fundo no campo das responsabilidades de um analista QA. Anota aí para você não se perder. Esse profissional precisa entender profundamente a arquitetura do projeto, planejar a estratégia de testes, seja criando ou simplesmente melhorando os testes já existentes. Executar testes funcionais de integração, de unidade, de componente, de contrato, ou seja, qualquer tipo de testes que forem necessários para garantir a qualidade do software. Alguns desses testes o próprio analista vai precisar escrever. Além disso, é necessário analisar os prós e contras dos planos de testes e os riscos ligados a eles. Analisar e muitas vezes revisar os códigos que precisam ser testados. Nesse contexto, um QA também poderia assumir a atividade de Code Review. Catalogar, periciar e documentar evidências de testes e defeitos detectados, justamente para gerar demanda de melhoria para a área de desenvolvimento. Configurar e criar processos utilizando ferramentas de automação. Também é preciso estar totalmente integrado com os aspectos técnicos da infraestrutura, assim como garantir os testes nos times DevOps. Analisar e documentar questões e feedbacks sobre os processos de desenvolvimento. Obviamente que cada caso é um caso, mas de forma geral essas são as principais responsabilidades de um analista QA na nossa visão. Olhando assim, pode parecer que ele é um corregedor dos devs, mas temos que ter a visão de que esse profissional se encaixa dentro do processo contínuo de entrega de software. Ele não é um fiscal, ele é parte integrante da construção das soluções. Ainda existe um outro papel, que é o analista QC, ou Quality Control. Como o nome já diz, é o responsável por controlar a qualidade do software, principalmente no produto que já está em produção. Ele é o responsável por identificar proativamente defeitos, inclusive podendo corrigi-los. Há uma linha tênue entre o QA, o QC e o tester. Aliás, em todos esses casos, muitas vezes estamos nos referindo a desenvolvedores que assumem esses papéis dentro dos times. Então, agora é um momento de mostrar quais são as ferramentas que esses profissionais precisam ter para ser aquele analista QA de qualidade. Nada melhor que começar dizendo que é necessário conhecimento sobre TDD, Test Driven Development, BDD, Behavior Driven Development, e por que não, DDD, Domain Driven Development. Saber validar testes exploratórios e de regressão vão fazer parte do dia a dia desse carinha. Não custa lembrar que o analista de testes faz a validação do produto, enquanto o analista QA faz a validação do processo usando também os testes e automatizações. Além disso, é preciso ter conhecimentos técnicos bem aprofundados sobre o processo de desenvolvimento de software, metodologias e boas práticas. Além de conhecer bem sobre ferramentas de automação e validação de processos. Nesse contexto, além do aspecto técnico, é preciso saber documentar tudo isso, através de fluxogramas, planilhas, diagramas e também gráficos. Afinal de contas, estamos falando de um analista. A excelente comunicação é um aspecto essencial na sua atuação. Mas em relação às ferramentas? Obviamente, cada empresa utiliza a que se adapta melhor ao contexto do seu projeto. Mas, de forma geral, algumas vêm ganhando destaque, como a Lambda Test, o Testing, o TestBrain e o QA Wolf, entre outras. Aliás,
Comente aqui se você trabalha ou conhece alguma outra ferramenta de QA para software. Essas ferramentas geralmente automatizam tarefas e tornam o processo de qualidade muito mais palpável e dimensionável. É comum também o uso de ferramentas como Jenkins, Selenium e Cucumber. Nesse caso, faz sentido colocar a mão no código usando Python, Java ou qualquer outra linguagem compatível. Obviamente, as ferramentas de documentação, comunicação e rastreamento de tarefas, como o Jira, não podem ser deixados de lado. Já do lado das soft skills, assim como todo profissional de TI, é preciso estar sempre atento aos detalhes, é preciso ter uma visão bem criteriosa. A comunicação assertiva é essencial também para esses profissionais. Exagerar na documentação e na comunicação é um problema que alguns podem ser tentados a cometer. E isso pode atrasar por completo o ciclo de desenvolvimento. Agora, uma das características super importantes é o de pensar como usuário. E isso por si só já é o bastante para mostrar o quanto é importante ter um profissional específico para a qualidade e não focado somente na codificação. É preciso executar os testes, tendo a certeza que eles garantem a qualidade da entrega final para o usuário. Como formação, podemos dizer que um bom desenvolvedor, um analista de sistemas ou um engenheiro DevOps podem tranquilamente atuar como analistas QA. Os requisitos variam de empresa para empresa, portanto, ter uma formação em análise e desenvolvimento de sistemas ou sistemas de informação são os mais comuns para esse tipo de profissional. Obviamente, graduações em ciência da computação e engenharia da computação também podem ser o caminho para esses profissionais. Mas é sempre bom ressaltar que já vimos no mercado analistas de QA dentro de projetos de software que vieram de outras áreas e sem background de desenvolvimento. Nesse caso, as skills de gestão de processos e comunicação precisam se sobressair. Mas e o mercado? Será que está aquecido para esse profissional? Vamos pensar o seguinte: cada vez mais as empresas estão se transformando em empresas tech, não é verdade? Sim. Isso é um fato. Com a necessidade de formar times para a construção de projetos de software de qualidade, a gestão desse processo se torna essencial para que o investimento das empresas gere realmente frutos. Por isso, nós enxergamos que os profissionais de tecnologia, de uma forma geral, que estejam envolvidos no ciclo de desenvolvimento de software, serão demandados. No caso dos analistas QA, são para as empresas que já enxergaram que garantir a qualidade do processo é essencial para se beneficiar do investimento feito no desenvolvimento em si. Essa é a nossa humilde opinião. Diz aqui pra gente nos comentários como você enxerga o papel do QA dentro do nosso mundo. Se você atua como analista QA, por favor, nós queremos muito saber sua experiência também nos comentários. Mas calma aí, não se esqueça que o background em inglês para os profissionais de tecnologia é muito importante. E essa oportunidade no Cambly vai te ajudar a abrir seus horizontes na língua. Não deixe de aproveitar o link que está aqui na descrição usando o cupom aqui dos CDFs, combinado? Nós nos vemos em um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês e até mais! Tchau, tchau!